Obrigada mais uma vez por estarem presentes na 21ª, já são 21, sessão em parceria com a Universidade Aberta do seminário que temos, que a NCM tem em parceria com a instituição e com o professor José Eduardo Franco. Hoje damos as boas-vindas a esta biblioteca que está quase a fazer 95 anos, em outubro, assim como esta casa, a Imprensa Nacional faz 250 anos este ano. Damos as boas-vindas ao professor Dr. João Duque, presidente da Universidade Católica, no Centro Regional de Braga. Boas-vindas e vou passar a palavra ao professor José Eduardo Franco. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora Maria João. Então, boa tarde. E é com muito gosto, então, que damos as boas-vindas ao Sr. Presidente da Universidade Católica sediada em Braga, o Sr. Professor Dr. João Duque, que nos dá a honra de nos brindar hoje com a sua conferência neste seminário permanente em estudos globais. O professor João Duque é muito conhecido na sua área de especialidade, é um dos teólogos um dos teólogos emergentes e mais importante da nova geração de teólogos portugueses, que tem produzido uma reflexão teológica inovadora no diálogo, especialmente com os grandes autores do pensamento contemporâneo e pensando o lugar da religião, da teologia no mundo atual, e pensando, à luz da teologia, também os grandes problemas da atualidade do homem contemporâneo. E tem uma obra já considerável publicada e ao mesmo tempo tem-se dedicado nestes anos a liderar instituições. Agora está à frente do Centro Regional de Braga da Universidade Católica, mas já tem estado também à frente da Faculdade de Teologia de Braga e, portanto, e sendo leigo, que não é padre, portanto, tem tido um papel importante nestas instituições, portanto, ligadas à Universidade Católica, o que também é um dos sinais dos tempos e de renovação, aqui neste caso no quadro da própria Igreja Católica. É uma das faces vivas e visíveis dessa mesma renovação. Além de ser também um músico renomado portanto, um conferencista que costuma também ser muito solicitado a nível nacional e internacional. E, portanto, é com muito gosto que o recebemos cá e lhe damos a palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde, antes de mais, a todas e a todos. Agradeço muito o convite para participar neste seminário permanente, que é uma iniciativa já de vulto e que poderá originar, espera-se assim, uma publicação interessante sobre este tema nas diversas perspectivas. Eu falarei como teólogo, até devido ao título, embora não seja, claramente, um especialista em teologia da globalização propriamente, se é que isso existe. Farei algumas elaborações, mas desde a antiguidade que a teologia tem a ver com a globalização, isso já apresentarei na minha comunicação. Seja como for, eu proponho uma série de reflexões sobre o assunto a partir da teologia, mas sempre em cruzamento com a filosofia, que é o meu modo habitual de praticar teologia. Normalmente sem grande distinção entre perspectiva teológica e perspectiva filosófica. Eu tenho um problema de fundo que não gostava de ocupar o tempo todo com a minha apresentação, porque o que vou propor pode ser contestado com alguma facilidade, talvez, portanto gostava depois o debater, e nesse sentido tentarei sintetizar um bocado, uma vez que o texto me saiu um bocado longo. Vou ver se o consigo. Ao sintetizar, muitas vezes prolongamos ainda mais do que aquilo que já está escrito, portanto, verei. Pelo menos o último ponto sou capaz de o fazer mais resumidamente. Bom, comecemos então. Temos hoje consciência explícita de pertencermos todos a um único mundo que coincide com os limites do espaço habitável no planeta Terra, mais ou menos,
Essa consciência é, sem dúvida, o efeito de um processo que poderemos denominar, para simplificar, de globalização. O mundo global é, antes de tudo, um fenómeno da consciência. Temos consciência de estar. O que já de si levanta a questão da relação entre o global, que é o mundo, e o particular, que é a consciência de cada ser humano, de se sentir num mundo único. Mas os problemas levantados pela globalização não são apenas da ordem do conceito. Chega a ser muito difícil definir, quanto ao conteúdo, o que deveríamos assumir como característica própria do mundo global ou de uma cultura global. No processo de aproximação aos seus significados, embatemos com inevitáveis ambiguidades conceptuais e reais do processo de globalização, de que falarei a seguir. O cristianismo, por seu turno, é assumidamente uma religião universal. E nisso se distingue de muitas tradições religiosas. E mesmo que tenha conhecido o seu nascimento histórico e a sua primeira evolução num contexto cultural muito particular, espalhou-se rapidamente por todo o globo, enculturando-se nas mais diversificadas culturas, ou mais ou menos. Poderá ser, por isso, apresentado como o exemplo mais completo de uma religião global, que, portanto, terá antecipado, ou talvez provocado, é uma questão a analisar, o processo moderno e o pós-moderno de globalização. Mas a relação entre a história do cristianismo, com a respectiva teologia, e o processo de globalização atual, com a sua complexa conceptualização, é ela mesma complexa. É em algumas brechas abertas por esta complexidade, e por vezes também pela sua ambiguidade, que vou introduzir a minha breve reflexão. Partirei de uma ideia teológico-política de Agostinho, de Santo Agostinho, para depois a relacionar com as ambiguidades do atual processo de globalização, o que me levará ao debate fundamental e teologicamente incontornável da relação entre o universal e o particular, que é uma questão mais propriamente filosófica. A jeito de aplicação, e tendo em conta o contexto imediatamente contemporâneo, terminarei com uma reflexão, que irei resumir muito, sobre o dinamismo da hospitalidade, no qual podemos ver revelado o cerne do conceito teológico-político de universalidade, a relação crítica com o conceito atual de globalização. Já veremos. O primeiro ponto, então, que eu intitulei A Outra Cidade. Agostinho de Hipona, como é sabido, no seu monumental Tratado de Teologia Política, em que explora a relação entre a cidade celeste e a cidade terrena, observa com propriedade que os cristãos, por serem cidadãos da cidade celeste, são cidadãos do mundo e não de uma cidade em particular. A sua identidade não resulta de uma pertença étnica ou cultural específicas, mas reside noutra dimensão. Por isso, Agostinho é bem explícito quando refere, e cito, da cidade de Deus. A cidade celeste, enquanto peregrina na terra, recruta cidadãos de todos os povos e constitui uma sociedade peregrina de todas as línguas, sem se preocupar com o que haja de diferente nos costumes, leis ou instituições com que se conquista ou se conserva a paz eterna. Nada lhes suprime, nada lhes destrói, mas antes conserva e favorece tudo o que de diverso, nos diversos países, tende para o mesmo e único fim, a paz terrena. Contando que tudo isso não impeça a religião que nos ensina a adorar o único e supremo Deus verdadeiro. Bem, é um texto que poderia ser utilizado atualmente, tirando talvez esta última parte, mas já lá iremos mais à frente. O fundamento desta conclusão não é, contudo, da ordem da totalidade, e acentuo já este conceito, como se cada cristão tivesse que ser, concretamente, para ser cidadão do mundo, cidadão de todas as cidades ou estivesse no interior de todas as culturas. Cada um continua a ser cidadão da sua cidade e habitante da sua cultura, mas por essa via participante de uma universalidade que o liberta de uma identificação tribal com essa particularidade, enquanto confinação aos muros das cidades terrenas, imagem que utiliza Agostinho frequentemente.
Essa universalidade é expressa por Agostinho com o conceito do homo viator, ou peregrino. Trata-se de uma perspectiva que exprime uma concepção universal da pessoa humana, sem a desligar da sua encarnação histórica. Uma concepção que se distingue claramente de uma perspectiva estritamente política ou cívica, muito própria do mundo greco-romano, e que poderíamos aqui sintetizar no regime tribal da compreensão do humano. De uma forma genérica, e dada a impossibilidade de entrar em detalhes, poderíamos situar um dos núcleos da diferença entre a visão judaico-cristã e a visão greco-romana ao nível da concepção de pessoa e do seu lugar no mundo social e cultural. Mesmo que uma parte da filosofia grega, sobretudo de orientação platónica, manifestasse já perspectivas mais vastas, o certo é que o horizonte comum de enquadramento das concepções gregas da existência era a polis. Tratava-se, pois, de uma forma política de estar no real, que evocava a cidadania como núcleo da concepção de ser humano e das suas relações sociais. Nesse contexto, que se torna claramente visível, por exemplo, na política de Aristóteles, recordo só isso, cada cidadão era definido enquanto ser humano, isto é, relativamente à sua natureza, pelo lugar que ocupava na sociedade, com o correspondente papel, o que levava a distinções. Isso implicava, sem dúvida, uma divisão dos humanos em diversos níveis ou naturezas fundamentalmente distintas. Há fusei distintas mesmo, ou seja, naturezas distintas. Homens, crianças, mulheres, cidadãos livres, escravos, cidadãos, estrangeiros, etc. Isso eram distinções de natureza. Essa divisão era originada pelo horizonte da polis e constituiria a mais fundamental definição dos seres humanos, na sua dignidade e direito à existência, assim como à participação na vida comum. Com o Império Romano, a situação manteve-se algo semelhante, em grande parte, sendo o horizonte da civitas alargado a um horizonte mais envolvente, igualmente fundamentador, que era o horizonte do imperium. Esse passava a ser o fundamento último da catalogação das naturezas humanas. Internamente, mantiveram-se as diferenças entre homem e mulher, homem livre e escravo, cidadão e estrangeiro. Externamente, acentuou-se ainda essa, até às diferenças entre o cidadão romano e o estrangeiro ou bárbaro, propriamente. É neste contexto que devemos repensar a conhecida máxima de São Paulo, na Carta aos Gálatas. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos sois um só em Cristo Jesus. Há aqui uma afirmação claramente política. A tradição bíblica, que situava a dignidade de cada ser humano no simples e radical facto de ser criatura de Deus, feito à sua imagem e semelhança, é agora reinterpretada à luz da referência a Cristo, ou seja, na interpretação cristã. Isso não implica, contudo, que a universalidade originária seja colocada em questão, como se agora o género humano se dividisse de novo em duas naturezas, os cristãos e os gentios, ou não os cristãos. Todos, sem distinção, estão assegurados na sua dignidade por serem criaturas do mesmo Deus, mesmo que não assumam explícita e livremente essa origem. Transposto o horizonte de fundamentação do valor do ser humano da polis e do império, com certas divinizações imanentes a isso, para o verdadeiro Deus, na linguagem de Agostinho, transcendente, todos os outros horizontes fundamentadores se tornam secundários ou relativos, da cidade ou até dos Estados. Não são propriamente abandonados, como simples, eventualmente úteis organizações da cidade humana, são simplesmente colocados no seu lugar, pelo menos na perspectiva cristã. O que isso significa não é apenas a passagem de uma política cívica ou imperial para uma teocracia. Em realidade, já a política grega romana era teocrática, embora segundo a modalidade dita pagã ou politeísta, pela divinização de grandezas humanas, como
a divinização da própria polis, ou da civitas, e os deuses que a representavam, ou o imperium e os deuses que o representavam, nomeadamente o próprio imperador. Na linha do espírito secularizante da tradição bíblica, a referência a Deus como fundamento da dignidade humana não entra em concorrência com a liberdade e dignidade humanas, antes é mesmo a condição de possibilidade da própria autonomia humana, até em relação a Deus. Este, segundo a tradição judaico-cristã, não governa o mundo diretamente, mas instaura precisamente uma modalidade de relação interhumana, segundo a qual as distinções, até as distinções entre governantes e governados, são apenas funcionais e não fundamentais. Fundamental é a comum dignidade de todos os humanos, enquanto pessoas únicas e irrepetíveis, porque assim o são originariamente. Entre a cidadania tribal praticada nas cidades terrenas, que segundo Agostinho conduz a uma violência interna, está a caminho da segunda, a celeste. É esta cidadania histórica intermédia entre a tribal e a celeste que irá fundamentar a internacionalidade da Igreja sem anular o seu compromisso local. Nesse horizonte, as organizações sociais, ao nível da cidade ou ao nível mais vasto, do Estado em geral, mesmo não sendo cidade-Estado, só se justificam se estiverem ao serviço da dignidade inviolável de cada ser pessoal, na sua diferença, a qual se constitui nas múltiplas relações existenciais. E a organização social que melhor parece prestar esse serviço é, interessantemente, a família, que o próprio Kant, dou agora um salto imenso, reconhece como a melhor encarnação do que ele considera ser a comunidade ética. Note-se que a comunidade ética, em Kant, representa precisamente o personalismo em si. Não é a comunidade ética com base na lei, nem com base na obrigação, mas com base na interpelação pessoal, porque a ética sente-se autonomamente, como interpelação pessoal, em favor de um postulado que salvaguarda a pessoa. Cada pessoa é um fim em si mesmo e não um meio. O que não é inocente, se tivermos em conta a dimensão personalista, como disse, da sua proposta moderna, o caso de Kant. Mesmo que esse personalismo, como sabemos, no caso de Kant, tenha sido muitas vezes absorvido por um certo naturalismo científico de base. Mas na ética é muito personalista. Chegados aqui, a questão é inevitável. Será a globalização contemporânea, tal como a conhecemos, a realização deste projeto universal, que encontrou precisamente na modernidade de Kant, a proposta de uma comunidade ética, um dos seus maiores impulsos, mas que já tinha sido formulado em rigor por Agostinho e estende as suas raízes à tradição hebraica? Será? Eu considero que, em parte sim, em parte não. E tentarei mostrar este sim e este não. Segundo ponto, então, as ambiguidades da globalização. O fenómeno da globalização possui uma relação ambígua com a perspectiva tribalista do humano, por paradoxal que pareça. Considero que o sociólogo francês Alain Touraine terá sido quem melhor descreveu, pelo menos daqueles que eu conheço, essa ambiguidade. Parte de uma descrição básica do fenómeno da globalização, e cito: o que significa a globalização é que as tecnologias, os instrumentos, as mensagens estão presentes por todo o lado. Isto é, não estão em parte alguma, não estão ligados a nenhuma sociedade ou a nenhuma cultura particular. O que faz com que só vivamos juntos na medida em que fazemos os mesmos gestos e utilizamos os mesmos objetos, mas sem sermos capazes de comunicar entre nós para além da troca de signos, dos signos da modernidade. A nossa cultura já não comanda a nossa organização social, que, por sua vez, já não comanda a atividade técnica e económica. Cultura e economia, mundo instrumental e mundo simbólico estão a separar-se. E isso é que permite a globalização tal como ela está a realizar-se. Ora, é precisamente esta separação que transforma, por um lado, a globalização numa espécie de uniformização de práticas cotidianas,
apenas instrumentais. E, por outro lado, fomenta a recuperação dos tribalismos mais diversificados como reação contra essa uniformização. Em realidade, não há recursos verdadeiramente simbólicos para um mundo globalizado, o que não permite um verdadeiro processo de universalização. A realidade, constituída por uma superestrutura global, cada vez mais omnipresente e fortemente incrementada pelas tecnologias da comunicação, segue o modelo da denominada cultura de massas, que funciona com base num sistema comercial consumista, como é sabido. Aliás, está mais que analisado já, nomeadamente a partir de Jean Baudrillard. É precisamente por isso que esta superestrutura não está ligada a nenhuma cultura em particular. E por isso não corresponde a um universo simbólico significativo, mesmo que possa ter partido, enfim, de solo americano, genericamente considerado. O referido fosso entre o mundo instrumental, que nos leva a vestir da mesma maneira pelo mundo todo, por exemplo, que seria global, e o mundo simbólico, que tem a ver com as identidades, que seria local, corresponde em geral ao fosso entre sistemas anónimos, seja mediáticos, seja económicos, e os agentes individuais. O que cria o paradoxo pós-moderno do individualismo coincidir com a cultura de massas, o que é estranho. Em realidade, a cultura, entre aspas, instrumental, global, não marca condutas nem identidades, apenas as influencia passageiramente conforme os interesses do mercado. Disso resulta, pelo menos, a tendência para uma fragmentarização das identidades individuais e culturais. Os indivíduos, e continuo a citar Turenne, pertencem simultaneamente a vários continentes e a vários séculos. O eu perdeu a sua unidade, tornou-se múltiplo. Mas dessa fragmentação ao niquilismo identitário vai um pequeno passo. Diz ele, nós somos simultaneamente daqui e de todo lado, isto é, de parte nenhuma. A televisão e cada vez mais os ambientes digitais estabelecem relações pretensamente diretas entre o pessoal e o global, eliminando as mediações e fazendo com que essa relação seja meramente virtual. Daí resulta uma crise na capacidade de comunicação analógica entre pessoas, que origina identidades pessoais. Como reverso desta globalização ambígua, surge a fragmentarização cultural. Se a globalização se dá relativamente aos meios instrumentais que dominam a nossa sociedade, a regionalização dá-se em relação aos símbolos que constituem a identidade de pessoas e grupos particulares. Nesse âmbito, recuperam-se os deuses, os mitos e as tradições particulares. Diz ele de novo, quando estamos todos juntos, não temos nada em comum. E quando partilhamos crenças e uma história, rejeitamos aqueles que são diferentes de nós. Só vivemos juntos, perdendo a identidade. Claro que isto é trabalhado também num contexto, por exemplo, francês, tipicamente francês, sobretudo parisiense, de migração, e o problema das integrações dos grupos migratórios. A crise de comunicação entre pessoas reflete-se na crise de comunicação entre grupos de identidade. Daí surge a problemática da convivência desses grupos diferentes, no mesmo espaço e numa mesma sociedade, muito mais ainda em espaços e sociedades muito diversificadas, como acontece com o espaço global. Ainda de Alain Touraine. Ou reconhecemos uma plena independência às minorias e às comunidades, limitando-nos a fazer respeitar as regras de jogo, procedimentos que asseguram a coexistência pacífica dos interesses, das opiniões e das crenças, e então renunciamos ao mesmo tempo à comunicação entre nós, ou acreditamos que temos valores em comum, preferencialmente morais, universais, preferencialmente políticos, e somos levados a rejeitar aqueles que não partilham esses valores, sobretudo se atribuirmos a estes um valor universal. Ou vivemos juntos, comunicando apenas de modo impessoal, por sinais técnicos, ou só comunicamos no interior das comunidades que se fecham tanto mais sobre si próprias, quanto mais se sentem ameaçadas por uma cultura de massa
que lhes parece estranha. Já percebemos que não podemos abordar a questão da globalização sem explorar, ainda que ao de leve, a tradicional relação entre universal e particular, porque a questão está precisamente aí. Como pode o particular aceder ao universal sem sacrificar a identidade? A globalização atual torna incontornável essa abordagem e esse é precisamente o seu grande valor. Já não podemos pensar a humanidade sem compreender como é que a particularidade de cada sujeito possui referências universais que permitam pensar a humanidade precisamente como una e, ao mesmo tempo, as suas referências como referências aplicáveis a todos incondicionalmente. Claro que entramos num capítulo mais complicado neste sentido, mais difícil de aceitar no nosso contexto cultural contemporâneo. Ponto 3. Os problemas inerentes à ambiguidade da globalização podem ser reconduzidos a uma questão mais fundamental e que se situa ao nível da compreensão do conceito de universalidade. Quando este conceito é entendido no sentido da uniformização, confunde-se com o conceito de totalidade, correspondendo a uma extensão total de certas características, que reduzem tudo à mesmidade de uma única perspectiva, de um processo único, ou mesmo de um espaço único, que agora seria o espaço uniforme do globo total. Mas o conceito de universalidade pode, e talvez deva, ser entendido noutro sentido. Trata-se de, na legítima diversidade, e daí não há contraposição entre universidade e diversidade, embora se possa explorar essa distinção, não é? O conceito de universalidade trata-se, portanto, de, na legítima diversidade de perspectivas, como sejam diversidade de culturas, de tempos, de lugares e até mesmo de pessoas, encontrar referências comuns que por isso são universais ou pelo menos universalizáveis num processo histórico, sem provocar relações instrumentais uniformes e, nesse sentido, dominadoras. Tratar-se-ia aqui, sobretudo, de, chamemos-lhe, valores fundamentais, com aplicação diferente, consoante os contextos culturais diversos, mas sem perderem a sua dimensão universal ou universalizável. Falámos, por assim dizer, de uma universalidade intensiva, mais do que de uma universalidade extensiva. Mas qual é o lugar da teologia no interior desta questão? Se Agostinho, como vimos, e em certo sentido, assumia uma posição minimalista, se quisermos, quanto ao significado da relação a Deus para a universalidade da cidadania cristã, na medida em que as características diversificadoras das culturas não eram muito significativas, ou eram insignificantes, desde que não impedissem a adoração do verdadeiro Deus, bastaria isto. A tradição monoteísta hebraica, e depois cristã, relaciona com a profissão de fé monoteísta precisamente a unidade do género humano, assente na universalidade do princípio ético resultante da exigência vinda de Deus, igual para todos os humanos, como universalização do particular, enquanto resposta particular, concreta, encarnada sempre de forma cultural e personalizada. Assumo aqui a perspectiva que me parece interessante para este contexto de um teólogo alemão, que é talvez aquele teólogo cristão que mais aproxima a tradição cristã da tradição hebraica ou judaica em geral, que é Johann Baptist Metz, um teólogo de Münster, que é conhecido sobretudo pelo seu contributo para a teologia política, o que se cruza com a nossa questão. E aplica esta questão ao caso concreto da diversidade de religiões no momento contemporâneo, como que por contraposição à defesa agostiniana, neste caso, e vimos lá atrás, de uma única religião na diversidade das culturas. Desde que as culturas permitam a única religião verdadeira que adora o verdadeiro Deus, então podem fazer o que quiserem, desde que permitam isso.
Aqui a questão é mais exigente um bocado. Temos que encontrar o ponto de universalidade noutro sítio, porque terá que permitir também a diversidade de religiões. A questão é por ele colocada de forma precisa e algo parecida com o diagnóstico que vimos atrás de Alain Touraine. Diz ele, e cito diretamente: a época da globalização é também uma época de um pluralismo dos mundos religiosos e culturais. Ele junta os dois, eu acho que se podem juntar bem à vontade. Mas existe na diversidade das religiões e das culturas, hoje reconhecida irrevogavelmente, um critério de entendimento e convivência que a todos obrigue e seja, nesse sentido, capaz de ser reconhecido como verdadeiro? Claro, isto é uma grande questão. Ou tudo fica submetido agora à arbitrariedade do mercado pós-moderno, também do mercado religioso? Não será que a globalização, no âmbito das religiões, acaba por conduzir a uma relativização de todas as pretensões de validade, a uma diversidade de jogos linguísticos, religiosos ou culturais, que, em última instância, permanecem inconexos entre si, não comunicam, e que, devido a essa falta de relação, podem facilmente dar aso a novos conflitos e a explosões de violência? Voltamos a Agostinho. Não será necessária uma universalidade para construir a paz? É precisamente como, nomeadamente entre as religiões, é precisamente como resposta a esta pertinente questão que Metz propõe o recurso universal ao monoteísmo bíblico. Não como fundamento de uma identidade tribal, judaica ou cristã, imaginemos, mas como recurso universal que permite a identidade e a convivência das diferentes tribos, digamos assim. Isso pressupõe, antes de tudo, um monoteísmo sensível ao sofrimento. Este é um caminho que ele desenvolve, que é um caminho não estritamente tribal, porque toca numa questão universal, que é precisamente a questão do sofrimento. É dessa sensibilidade que resulta a responsabilidade pelo outro, sem distinções, e, nesse sentido, a universalização dessa responsabilidade por reação ao sofrimento universal. Disso poderia resultar aquilo que Metz denomina uma ética global da compaixão, como possibilidade de consenso mínimo entre a diversidade cultural e mesmo religiosa. O critério fundamental dessa ética seria a autoridade do sofredor inocente, seja de que cultura for, seja de que religião for, ou de religião nenhuma, ou da religião da sem-religião. Não se trata de uma ética totalizante, muito menos totalitária, que implicasse uniformidade de ação, porque se baseia na autoridade dos débeis e de cada ser humano vulnerável e concreto, o que não permite totalização nem totalitarismo. Nesse sentido, a sua universalidade coincide com a máxima particularidade, porque o sofrimento de cada um é irrepetível, porque se refere à unicidade de cada pessoa, mesmo antes das suas qualificações tribais ou culturais. Na linha das observações anteriores, relativas à ambiguidade da globalização, podemos constatar, a partir desta proposta, antes de mais, que se deseja evitar que o processo de globalização conduza à trivialização cultural e moral, não se pode ignorar o núcleo religioso das culturas da humanidade, em primeiro lugar. E, para além disso, podemos prever que, através do envolvimento das religiões, a universalização da sensibilidade à autoridade do outro sofredor inocente se transforme no principal recurso, seja contra o tribalismo que fragmenta a humanidade e origina confronto violento, seja contra a diluição das identidades numa uniformidade instrumental de teor mercantil, mediática ou tecnológica. Como tal, este ecumenismo da compaixão, como lhe chama Metz, não possui pertinência apenas religiosa, mas também política, que permite pensar uma política mundial escrupulosa nestes tempos de globalização. Entendamos aqui escrúpulo no bom sentido do termo.
Teríamos assim encontrado um caminho teológico que tem origem na tradição monoteísta hebraica, mas universalizável para além do tipicamente teológico, ou pelo menos para além do tipicamente religioso ou do tipicamente cristão. Como aplicação disto, eu depois desenvolveria, muito inspirado na filosofia da hospitalidade, retirada da grande tradição hebraica por Jacques Derrida, o tópico hospitalidade como um tópico de aplicação precisamente neste processo e que sintetizo, enfim, numa pequena frase para nos permitir alguma conversa de seguida. A grande questão da hospitalidade é que o seu fundamento reside no valor absoluto de cada pessoa humana, independentemente do território a que pertence, do Estado em que se insere. E, portanto, a obrigatoriedade ética fundamental de acolher o outro, seja quem for, venha de onde vier, antes de qualquer qualificativo territorial, ou estatal, ou nacional, ou seja o que for, corresponde a este princípio ético fundamental do valor de cada pessoa, independentemente das suas características políticas também, que é o que Levinas, tipicamente judeu, aplica ao conceito, categoria do rosto nu, que significa não vestido ainda de características. Este princípio universal é o princípio da universalidade cristã e da universalidade hebraica, e da eleição da universalidade hebraica. É um princípio completamente contrário à uniformização globalizante, também à tribalização que acaba por definir os sujeitos em função da tribo a que pertencem. E, portanto, parece-me ser um recurso interessante, este da hospitalidade, para além de ter aplicação concreta e pragmática, nomeadamente na grave questão das migrações e dos refugiados que estamos a viver agora na Europa e que nos evoca de novo o grande princípio da universalidade da humanidade, que é o grande princípio da verdadeira globalização. Caso contrário, atribuímos à ambígua globalização atual os efeitos, dizemos nós, nefastos desta mobilidade e entramos de novo nas ambiguidades da globalização atual. E terminaria por aí, não vou a este capítulo para me permitir algum tempo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Professor, por esta inspiradora comunicação e conferência. E agora, como é próprio deste seminário, agora passamos ao debate. Quem deseja intervir. Há aqui uns teólogos credenciados. O Sr. Doutor José Bristol está a falar para si. Muito obrigado. Está aqui a pensar, como bem que seja um ensaio interessante sobre a necessidade de livros. Eu não sei se isso se enquadra na questão, da questão do tribalismo, embora na perspectiva dele, segundo eu entendo, o estrangeiro, o outro, é sempre desqualificado, feio, porco e mau, portanto é diferente, não é? Talvez mais no nacionalismo, não sei. Mas também não tem a ver com lutas tribais ou com sistemas de valores, digamos, em confronto propriamente ditos. Não, é apenas eu e os outros que são diferentes de mim já não interessam. A sensação que eu tenho é que hoje nós temos muita dificuldade. Aquilo que se está a passar mais no mundo é um pouco isto, é esta ideia de uma reação quase epidérmica àquilo que é diferente, não porque é da religião A ou B, tem a cor de pele A ou B, tem este sistema de valores ou outro, mas porque é diferente de nós e, por outro lado, implica alguma insegurança da nossa parte, se calhar alguma insegurança em relação aos nossos próprios valores, para não falar da nossa própria cultura, que se calhar está também parasitada por uma globalização que afetou e transformou em parte a nossa cultura. Há aqui um ciclo vicioso. Como é que o professor vê
isto. Bem, vamos fazer uma primeira ronda. Mais alguém? Senhora professora, faça favor. Boa tarde a todos. Primeiro gostaria de agradecer porque efetivamente trouxe-nos um tema que, não sendo novo, a todos nos divide e faz pensar. Ontem assisti a uma conferência em termos filosóficos e pensei que faltava a religião. E, por acaso, hoje vem esse aspecto que é fundamental quando diz que nenhuma cultura pode passar sem acreditar e ter realmente uma religião própria. Portanto, a hospitalidade já no Império Romano pressupunha o conhecimento, havia uma simbologia e o hóspede tinha que se identificar. Portanto, esta questão particular da identidade, eu penso que gostaria de ouvi-lo falar um pouco mais sobre o que leva realmente à necessidade, os medos que se colocam e que fazem ao indivíduo ter essa necessidade de acreditar e de ele próprio ter a sua religião. É a minha questão. Mais alguma questão, entretanto? Senão passamos a palavra e depois há outra. Elas cruzam-se em certa medida, evidentemente que essa questão, eu começava já aqui diretamente o problema da relação entre cultura e religião, enfim, pode ter várias perspectivas. É claro que é sabido que o nosso processo dito de modernidade nos habituou, talvez exageradamente, a arrumar em compartimentos demasiado distintos a questão da identidade cultural e o problema religioso. Isso é uma coisa também muito tipicamente ocidental, nossa, sobretudo europeia, e que tem os seus benefícios, sem dúvida, e levou às separações e tudo que tem os seus efeitos sociais, políticos até interessantes. Mas é algo artificial, em rigor, porque as convicções religiosas, sejam elas quais forem, cruzam-se inevitavelmente com as convicções culturais, com as realizações culturais, a ponto de, sobretudo em determinadas circunstâncias, nem sequer ser bem possível distinguir. Quer dizer, definir o que é o hinduísmo. É uma cultura, é uma religião. O que é o budismo, é uma cultura, é uma religião. Não, é indistinguível. E, portanto, nesse sentido, nós temos mais dificuldade em aplicar isso às nossas tradições religiosas, cristianismo, judaísmo, assim, porque nos habituamos a distingui-las muito mais. Mas, em rigor, o religioso é sempre uma representação a certo nível da dimensão cultural, quer queiramos, quer não. Agora, não deixa de, apesar de tudo, a tradição hebraica, e aí instaura uma certa diferença relativamente à noção de hóspede, mesmo do mundo grego e no mundo hebraico, de instaurar, e às tantas é por isso que aconteceu o processo de secularização na Europa, de instaurar já uma distinção fundamental entre a dimensão que nós passamos a chamar religiosa, mas que na tradição hebraico-cristã não é bem o nome que se lhe aplica, depois passou a aplicar-se, seria uma dimensão teológica, ou seja o que fosse, de cada humano, hipoteticamente antes da sua pertença a qualquer cultura, por ser humano, simplesmente. Isso não significa que o humano possa algum dia viver, mesmo essa identificação, e todos nós vivemos com identidades, sem ser numa cultura concreta. Não há hipótese. É a única forma de os humanos viverem. Mas a perspectiva, que é que trabalha o Derrida relativamente à hospitalidade, de perceber que há uma dimensão do humano que nos unifica a todos e que não é independente, mas é anterior e que não pode ser anulada na pertença cultural diversa. E, portanto, nesse sentido, para o hebreu, o hóspede nem tem que se identificar. Aliás, nem deve identificar-se, porque eu devo acolher o hóspede antes de qualquer identificação. Ele pode ser um anjo, diz a tradição bíblica. Ele pode ser Deus. Ou seja, há aqui o acolhimento de Deus que não é o acolhimento de outra cultura, simplesmente. E, portanto, a questão do religioso não se mede de baixo para cima, ou seja, as representações da cultura tornadas religiosas e depois, sim senhor, nós temos aberturas
até um certo ponto, segundo certas regras e certos limites, ao outro diferente de nós, porque é de outra cultura, mas aí tem que se identificar e aí é qualificado explicitamente como hóspede. O hóspede, para o hebreu, tem a primazia porque representa Deus. E, nesse sentido, não está necessariamente identificado. Claro que depois temos identificações culturais, mas essas são secundárias em certo sentido. Isto era a minha reação a esta questão, que não invalida, evidentemente, que o judaísmo depois acabou por também constituir uma base cultural, isso é lógico. O cristianismo, inevitavelmente, e, portanto, há essas identificações. Mas há aqui algo mais para além disso. O que faz talvez que seja a verdadeira, não lhe chamaria religião, a verdadeira perspectiva universal, aplicável depois religiosamente em situações concretas. E aí até talvez tivéssemos que distinguir entre este princípio teológico fundamental e a aplicação religiosa concreta, nomeadamente no judaísmo e no cristianismo. Porque o cristianismo não esgota a aplicação deste princípio teológico fundamental. Nem o judaísmo, enquanto realidade histórica, esgota a aplicação deste princípio teológico fundamental. E ele poderá depois aparecer também noutros contextos religiosos. A questão do inimigo levantada, a mim chamou-me a atenção a questão. Não é que não haja atualmente até talvez uma recuperação do valor das identidades tribais. Ou seja, de novo os sujeitos estão a procurar cada vez mais as suas comunidades e os seus grupos e depois, de facto, as contraposições ao diferente e ao inimigo, nomeadamente na violência, mas também pode ser no afastamento, pode ser na catalogação, também com determinadas regras. Sim, senhor, eu aceito-te até um certo ponto, desde que cumpras isto, isto e isto, e só te aceito nestes aspectos. Começa a ser constituída também cada vez mais a partir de grupos e de grupos de pertença. Mas nós vivemos, enfim, na sequência da nossa modernidade, muito o processo da subjetivação, ou seja, do individualismo, sobretudo nas nossas culturas urbanas mais ocidentais. E, portanto, nesse sentido, eu diria que uma certa pretensão, não sei se foi eficaz, se não, de libertar os sujeitos individuais das suas pertenças comunitárias para perceberem o seu estatuto de sujeitos individuais perante o mundo todo, tornou esses sujeitos isolados perante o mundo todo, de facto. E, nesse sentido, o mundo todo inimigo, potencial pelo menos, do sujeito isolado. O outro é o inferno para nós. Quer dizer, o Sartre talvez exprima isto assim da forma mais explícita. A consciência moderna de vermos em cada outro o inferno para nós, na medida em que é o limite da minha liberdade. Por simplesmente, e nesse sentido, o inimigo, logo, exterior. Se precisamos dele ou não, isso é o que podemos discutir. Eu diria, mas é precisamente o outro como inimigo que constitui a minha identidade e a minha diferença, porque é aí que eu me vejo como diferente em relação ao outro. Mas precisa dele ser inimigo para eu constituir essa identidade. O outro como amigo também ajuda na minha identidade, desde que eu o respeito como outro. Então, pode não necessitar de ser a inimizade a constituir a minha identidade. Eu preciso do outro na constituição da minha identidade pessoal. Essa necessidade é a necessidade de um confronto violento, é uma leitura possível, pode ser ou deve ser, segundo a tradição de Santo Agostinho, uma relação pacífica. E é aí que se instaura precisamente a minha identidade, precisamente perante o outro e na relação ao outro. Eu sou quem sou na medida em que respondo a outros, conhecidos ou não conhecidos, diferentes ou não diferentes. Claro, temos que admitir que esta tradição judaico-cristã é utópica, num certo sentido. Diríamos, o analista social pode dizer, não, mas o que acontece entre os humanos é que, de facto, os humanos têm medo uns dos outros. As comunidades humanas têm medo umas das outras e, portanto, constroem-se nos seus sistemas partindo do pressuposto de que os outros são uma ameaça. São lobo para nós. E, portanto, o que determina a condição humana é a luta pela sobrevivência, a afirmação perante a ameaça do outro. É uma outra leitura. Nós temos, no paradigma de leituras da humanidade, temos muito bem
explícitas estas duas leituras. Na teoria fundamental do sacrifício do René Girard, na prática, todos nós vivemos deste desejo mimético e, portanto, o nosso núcleo é essencialmente violento. E a nossa convivência possível é a organização da violência, simplesmente, mas continua a ser violência. Ou o outro paradigma, do Levinas, em que aquilo que nos constitui como sujeitos é a resposta à interpelação onde está o teu irmão. A responsabilidade pelo outro. São dois paradigmas diferentes. O desejo mimético ou a responsabilidade pelo outro. Não temos demonstrações de qual é que é o mais verdadeiro. Acabam por ser hermenêuticas possíveis da existência humana. Talvez a história da humanidade diga que prevaleceu o do desejo mimético. Mas o facto de prevalecer na história não significa que seja o mais adequado à humanidade dos humanos. Depende das opções. De fazer também algumas questões, porque realmente aqui é um campo novo de reflexão para pensar a globalização que está a abrir e que tem a ver com aquela questão que referiu da referência. Portanto, de algum modo, o que o João Doco propõe é o regresso à ideia de universalidade como forma de transfigurar a ambiguidade que a globalização neste momento representa como projeto de unificação do humano. Muito bem. E, portanto, esse regresso à universalidade, que era um conceito mais do século XVIII, etc., que agora aqui recupera pela via teológica. E tendo por referência, na linha de Metz, a ideia do Deus único, etc. E agora há questões aqui que eu gostaria de levantar na relação com o judeu-cristianismo. Por um lado, aquela autoridade do sofredor inocente embora não tem como protótipo o próprio Cristo, embora ele procure desligar de qualquer religião, mas o modelo acaba por ser um modelo profundamente crístico e é absolutamente evidente. Logo existe uma inscrição religiosa clara, uma identidade religiosa criada desta solução universal. Por outro lado, a questão da cidadania, da criação de uma cidadania universal, e tendo por referência precisamente a ideia do judeu-cristianismo, e como é que se coaduna essa ideia no quadro do judaísmo com a ideia de povo eleito, de distinção. Isso é verdade que o judaísmo, na linha da cultura do deserto, cultiva a ideia de hospitalidade, mas por outro lado tem aquela outra dinâmica de rejeição do estrangeiro que o próprio Cristo se debateu. Não podia falar com a samaritana, o estrangeiro não devia ser considerado. Até a grande dinâmica, a grande luta no início do cristianismo foi saber, a grande tensão. Havia duas correntes, aquelas que queriam manter o cristianismo judaico, basicamente, e a que queriam universalizar pela via paulina. De que modo é que o judaísmo e a questão do povo eleito remete para a questão da universalidade, se é profundamente exclusivista nesse sentido. O judaísmo acaba por apresentar uma solução, neste contexto, absolutamente exclusivista e não inclusiva. Por outro lado, a questão dos referentes universais, portanto, o problema da globalização contemporânea, como disse muito bem, e da sua fragmentação, da sua ambiguidade, dos seus perigos, da sua inconsistência para criar essa unidade humana, é a falta de referentes simbólicos universais, como muito bem disse. Mas atualmente um dos aspectos da globalização que pode caminhar para essa é precisamente o projeto ligado às ideias da democracia, dos direitos humanos, da dignidade humana fundante. Isso não pode ser a via, não podemos aí criarmos uma constelação simbólica capaz de garantir é um projeto de unificação do humano em vista dessa utopia da criação de uma cidadania universal? É estas perguntas. Muito bem, são Mais alguma questão? Muitas e boas. A primeira, a questão da característica cristã, se quisermos, desta autoridade do outro sofredor. Eu invertia as coisas, ou seja, a salvação universal de Cristo reside precisamente no facto de ele representar, na sua realidade histórica, uma universalidade humana.
E, portanto, a universalização da autoridade do outro sofredor não é a universalização de Cristo, do Cristo particular concreto. O Cristo particular concreto é que assume uma realidade universal, que é o problema do sofrimento do outro sofredor, e por isso se torna universalizável. É preciso recuperar esse princípio universal da autoridade do outro sofredor inocente. No fundo, sintetizam a experiência humana universal. Exato, exato. Que, aliás, é interessante, e nós trabalhámos este ano lá em Braga, na Semana de Estudos, foi sobre a Semana Santa, e a questão que se coloca mesmo na hospitalidade e nos turistas, porque é que há uma sintonia tão interessante, até espiritual, de muitos turistas, nem são cristãos, nem europeus, alguns nem conhecem bem o cristianismo, com certas procissões da Semana Santa. E conclui-se, mais ou menos, é uma questão de fazer estudo, haveria que fazê-lo mais empiricamente, que pode ser porque aí se toca a questão universal do sofrimento e o problema da superação ou não superação do sofrimento, ou de caminhos possíveis de superação do sofrimento, a partir do problema da solidariedade com as vítimas, etc., que é uma categoria universalizável. E, nesse sentido, Cristo é o sinal dessa universalização, mesmo não se lhe dê, eventualmente, esse nome. Mas, bom, claro, é lógico que mete-se o desenvolve a partir dessa inspiração. Mas ela é anterior a Cristo, nomeadamente na própria tradição hebraica, e mesmo aí num sentido de uma certa universalização. E passo com isso para o segundo tópico, o problema da consciência de eleição. Eu acho que aí está uma das grandes questões da correta, enfim, com a cautela esta questão, da correta interpretação, do correto midrash, da correta releitura do judaísmo. Ou seja, porque sabemos que na história do judaísmo há muitas versões e muitas interpretações da categoria da eleição. E a interpretação tribal da categoria da eleição é muito problemática, pelo menos no interior da tradição profética. Levinas, hoje como judeu, é o exemplo típico de uma leitura da categoria da eleição que nada tem a ver com a leitura tribalista da categoria da eleição. É a leitura da responsabilização. O povo de Israel é escolhido para se responsabilizar por toda a humanidade. E isso é o peso que recai sobre o povo de Israel, a forma como for fiel, disso depende o futuro da humanidade. O que é muito diferente de se considerar o único povo salvo, etc., etc., o único verdadeiro, ou algo do género. Não, sem dúvida. E até, nesse sentido, nós poderíamos regressar atrás e perguntar-nos até em que medida aquela frase do São Paulo que eu retirei, não há judeu nem grego, é uma reinterpretação do judaísmo a partir desta leitura da eleição. Uma leitura diferente da eleição, sem abandonar a noção da eleição. E não tribal. E isso talvez tenha sido o grande corte do cristianismo com o judaísmo, com certo judaísmo. Mas há um judaísmo que interpreta a eleição num sentido muito mais universalista e nada tribalista. E essa universalização vai na responsabilidade pela humanidade enquanto universalização da questão ética que leva aos direitos humanos. E, portanto, nesse sentido, os direitos humanos podem encontrar aqui a sua raiz, mesmo que depois tenham desenvolvido por caminhos diversos ou mais ou menos diversos. Portanto, estou perfeitamente de acordo que o caminho em que a globalização pode ajudar à universalização é criando estas referências simbólicas, mas que tenham a ver com isto, com estes princípios universalizáveis, como seja quando os direitos humanos se tornarem uma referência simbólica comum. Isso não vai invalidar, aqui entramos em processos complexos, não vai necessariamente invalidar os caminhos culturais particulares, embora possa invalidar aspectos dos caminhos culturais particulares. É um processo de universalização. Como é que os direitos humanos se vão encarnar na cultura chinesa? Eu não digo no regime chinês, digo na cultura chinesa, ou na cultura africana, etc. Essa é a questão. E se conseguíssemos, aí conseguiríamos uma verdadeira globalização universal. Caso contrário, são artificialismos construídos, normalmente manipulados instrumentalmente, para vender Coca-Cola pelo mundo inteiro, se isso é a globalização. Mas aí voltamos ao terreno, não conseguimos referências simbólicas.
ao universalizarmos verdadeiramente os direitos humanos, coloca-se sempre a questão do anterior até às identidades religiosas. Voltamos à hospitalidade, voltamos ao valor absoluto de cada pessoa e voltamos inevitavelmente à tradição hebraica. Mesmo que não lhe demos esse nome e mesmo que a tradição hebraica tenha interpretado isto muitas vezes em sentidos tribalistas. Mas voltamos lá. Se encontramos noutras tradições culturais religiosas germenes semelhantes para esta questão, muito bem. Eu não os conheço suficientemente. Do pouco que conheço, tenho dificuldades em encontrar, porque muitas tradições culturais e até religiosas não fizeram um caminho tão explícito para aquilo a que nós hoje chamamos personalismo, que é a consideração da unicidade e repetibilidade de cada pessoa humana, que lhe confere o seu valor absoluto, cada um. São sempre religiões mais de âmbito natural, mais de âmbito cósmico, mais de âmbito, enfim, energético, ou seja o que for, em que cada pessoa é mais um exemplar de uma alma universal envolvente. Mas claro, aí, pronto, estamos a falar de forma muito genérica, porque há que ir ao pormenor das tradições religiosas e eventualmente até encontraríamos confluências com perspectivas personalistas, que essas, sim, são muito explícitas na tradição hebraica e na tradição cristã. Mesmo que, historicamente, quer uma, quer outra, muitas vezes não tenham sido, nas formulações e nas práticas, fiéis a esse princípio personalista. Mas isso é claro e é evidente. Muito bem. Mais alguma questão final? Sr. Professor, faça favor. Eu só gostava de acrescentar, é que me parece que uma das chaves para entender a ponte possível é justamente a questão da solidariedade. Eu aqui há 3 ou 4 anos, quando estava a trabalhar nessa matéria, por causa da questão do Estado Social e da polémica sobre o Estado Social, apercebi-me, enfim, é a minha leitura, de que do tripé doutrinário da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, o único valor que era efetivamente universal era a fraternidade. E o menos aplicado. Bom, e a fraternidade tinha sido remetido, como dizem os economistas, para as famílias. Ou seja, não era considerado um valor político. Até à última década do século passado, em que a certa altura começou-se a falar de políticas de solidariedade, ministérios da solidariedade, etc, etc. Eu comecei a refletir sobre isto e uma das coisas que me apercebi foi o seguinte, é que, de facto, a solidariedade é universal e nós encontramos-la nas várias grandes religiões universais. Encontramos, por exemplo, no quarto princípio do crente do islamismo, que é o da zakat. Encontramos no budismo, com toda a perspectiva de que não pode haver iluminação sem haver compaixão. Encontramos no confucionismo, com toda a deferência não só para com a família, mas também com os próximos. Encontramos nas culturas africanas, que há bocadinho estava a referir, com aquela noção do Ubuntu, de que o arcebispo, o Desmond Tutu, falava tanto. Portanto, o que me quer parecer é que esta questão, a ponte para a universalidade aqui é através da solidariedade. Porque a solidariedade, efetivamente, está enraizada em todas as intuições sábias de todas as tradições religiosas. Que é perfeitamente contra a natura todas estas intuições das sociedades civis de todo o mundo. E quando nós encontramos, por exemplo, esta ideia de que ou numa fase adiantada ou numa fase ainda embrionária, nós encontramos a ideia de personalismo. E isto vai completamente ser cilindrado por um transpersonalismo financeiro que nós estamos a viver neste momento. E quando nós percebemos que todas estas intuições religiosas apelam para a solidariedade e a leitura, aliás, uma leitura mal feita do Darwin,
apela apenas para a competição e para o conflito, quer dizer, quem diz isto é porque não leu de facto o Darwin, porque o Darwin não diz só isto. O Darwin diz que também a evolução das espécies também se fez através da cooperação. E o exemplo mais típico é o dos corais. Mas o que eu quero dizer com isto é que há uma contradição completa, e por isso concordo inteiramente consigo, entre uma ideologia triunfalista, individualista, que foi imposta pelo poder político e económico, praticamente mais pelo poder económico, e um conjunto enorme de sociedades civis extremamente heterogéneas por esse mundo fora, mas que ao mesmo tempo têm este aspecto comum que é o da solidariedade. E essa é a grande ambiguidade do meu ponto de vista. Obrigado. Eu agradeço, até porque isto tinha a ver com a minha parte final, que eu depois não li, porque, em certa medida, o que eu apresentei não sai da ordem dos princípios utópicos. E eu depois tomava a ideia do Paulo Ricoeur, que gosta sempre de aplicar a utopia, aplicando-a propriamente, e era a possibilidade política no sentido mais vasto do termo, não só no sentido da polis mesmo, da aplicação concreta desta ideia universal da validade absoluta de cada sujeito humano. E as práticas da solidariedade são precisamente essas práticas da aplicação. É claro que nós sabemos que, consoante também os contextos culturais, às vezes, nem sempre as práticas da solidariedade são universais, ou seja, são só para ou condicionadas a, sabemos. E aí diria que haveria ainda que recuperar o princípio da universalidade da prática da solidariedade, que está precisamente no princípio absoluto da hospitalidade. Ou seja, todos, e independentemente seja quem for, são dignos da nossa solidariedade e, portanto, nesse sentido, isso é que tornaria universal o princípio da solidariedade. Continua a haver uma certa dimensão de utopia na aplicação universal da solidariedade. Mas já há utopias, ou seja, lugares de aplicação, e esses lugares de aplicação são o exemplo claro, porque também há distopias, lugares da não aplicação e de contrariedade em relação à solidariedade. Mas os lugares, os tópicos da aplicação já são reais, ou seja, não é possível dizer que o princípio, essencialmente capitalista, triunfalista, não é? Financeiro, que sacrifica os sujeitos, seja mais real, realista e prático, e o princípio da solidariedade seja um princípio simplesmente utópico. Não me parece. Ambos têm a sua aplicação e até ambos têm as suas consequências, e também acho que já temos história suficiente para conseguirmos avaliar as consequências de um e de outro e considerarmos o que queremos. Muito obrigado. Se não houver mais nenhuma questão, não sei se o Sr. Diretor da Imprensa Nacional que chegou quer dizer umas palavras. Agradecemos a sua presença. Agradecemos mais uma vez ao Sr. Professor João Duque esta conferência que está a permitir construir uma gramática para ler a globalização, e o facto de ter vindo de Braga expressamente aqui para nos falar é para nós uma honra. Obrigado. E obrigado pela vossa presença desta tarde, e desejamos então a continuação de uma boa noite e boa semana. Obrigado.